ler aqui Marcos capítulo 1, versículo 32. Nós vamos tentar encerrar esse capítulo 1 hoje, para nós darmos continuidade a partir do capítulo 2. Marcos 1, 32. Pode até ficar sentado, que a gente vai lendo corrido, né? Diz assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém? Então, dando continuidade ao estudo da semana passada, eu queria que vocês fixassem a sua mente nessa localidade onde está ocorrendo esses milagres de Jesus. Nós estamos em Cafarnaum, que se tornou a cidade de Pedro e de Tiago. Eles passaram a morar nessa cidade. Eles eram natural de uma cidade chamada Betsaida, mas em um determinado momento da vida deles, eles foram morar aqui. Quando Jesus os encontra nessa cidade. É uma cidade que na época era muito importante, porque era uma cidade comercial, uma cidade mais ou menos grande, e tinha muitos gentios nessa cidade. Tinha algumas sinagogas dos judeus, mas tinha um trânsito muito grande de gentios aqui. Por uma razão que a gente ainda não sabe, Jesus, em um determinado momento do seu ministério, ele se muda para essa cidade também. Então ele passou a morar nessa cidade. Se ele tinha uma casa alugada, ou se ele comprou uma casa, a Bíblia não registra, mas diz que ele se mudou para lá. É importante que vocês tenham isso em mente, que uma das razões porque Jesus se muda para essa localidade é que havia uma profecia no Antigo Testamento que dizia que essa região iria receber uma luz, que esse povo que vivia em trevas nessa região aqui iria receber a luz, que a luz ia brilhar nesse lugar. Então Jesus entende que o seu ministério tem que ir exatamente para essa região aqui da Galileia, e essa cidade é muito importante aqui na Galileia. Eu falo isso, irmãos, porque a ida de Jesus para essa cidade, ela tem o objetivo de cumprir com o ministério dele. Ele não se muda assim, simplesmente porque a cidade é boa. Ele não muda porque talvez achou lá um lugar melhor para morar. Eu quero que vocês entendam que tem surgido muitas teorias acerca de Jesus, tem surgido muitas proposições acerca de quem ele era, como ele agia, e surgiu uma teoria absurda, que inclusive é pregada no nosso meio, de que Jesus mudou para essa cidade aqui porque lá era uma cidade marítima, né? Perto de um lago muito grande. Jesus comprou uma casa de praia nesse lugar, e era nesse lugar onde ele passava, né, os seus momentos de descanso, de lazer, que ele tinha uma casa boa, uma casa de praia, né, nesse lugar. As pessoas inventam tudo. As pessoas inventam tudo. Da informação mais simples, as pessoas conseguem trazer em cima dela, inventar uma mentira, até para facilitar toda essa pregação de prosperidade que tem hoje. Mas Jesus não se muda para essa região por causa disso. Jesus se muda para essa região porque aqui havia um monte de doente. Vocês se lembram que Jesus disse que o médico tem que ir onde os doentes estão? Vocês se lembram isso na Bíblia? Que o médico vai onde os doentes estão. Ele se muda para essa região porque era uma região totalmente abandonada. Ele se muda para essa região porque era uma região totalmente oprimida espiritualmente. Vocês estão vendo aí, no lugar onde deveria haver a adoração a Deus, tem pessoas endemoniadas dentro dela. Se vocês observam aqui, diz que o povo, então, aproveitando que Jesus estava nessa cidade aqui, trouxe um monte de endemoniado para ele. Imagina uma cidade com esse nível de opressão, irmãos. Então Jesus se muda para lá para ajudar as pessoas. Jesus nunca fez um milagre com o objetivo de ser conhecido, apesar de que, olha que coisa impressionante, que ele veio para ser a luz do mundo.
mas ele nunca fez um milagre com o objetivo de ser conhecido. Nunca fez um milagre com essa razão. A Bíblia diz que ele realizava milagre porque ele olhava para as pessoas doentes e ele tinha misericórdia. Quando ele olhava para as pessoas doentes, ele sentia uma dor muito grande. A Bíblia diz que ele se movia no seu coração, porque as pessoas estavam doentes. Aquilo era consequência do pecado. E ele curava as pessoas, muitas delas em locais isolados, em locais distantes que ninguém via. E algumas vezes, quando ele curava em locais públicos, ele falava para as pessoas não divulgassem, que ele não queria que as pessoas o vissem como um simples curandeiro. As pessoas tinham que ter a ideia correta acerca dele. Mas eu queria que vocês fixassem nessa informação, que é muito importante. Olha, Jesus estando nessa cidade, ele sai da sinagoga de Cafarnaum, ele entra na casa de Pedro, na casa da sogra de Pedro, né? Aí cura a sogra de Pedro. O povo está, aqui é o dia de sábado. O sábado dos hebreus, dos judeus, ele começa na nossa sexta-feira. A forma de contar o dia dos judeus nessa época aqui é diferente da nossa. Eles, baseados naquele relato bíblico que diz assim: foi tarde e manhã o primeiro dia, eles começaram a contar o dia assim. Quando ia escurecendo, estava começando o dia. Por exemplo, na sexta-feira, 6 horas da tarde, quando começava aquela penumbra para escurecer, para eles começava o sábado. Então começava o sábado aí, na nossa sexta-feira, 6 horas da tarde. Então passava 24 horas. No outro dia que era o sábado, quando fosse 6 horas da tarde, que é o nosso sábado, na verdade estavam começando o domingo deles. Os irmãos estão entendendo? Só para vocês terem uma visão certa, porque Jesus foi crucificado em que dia? Jesus foi crucificado em que dia? Na sexta-feira, meio-dia, não é? Sexta-feira, meio-dia. Quando foi 6 horas da tarde, antes um pouquinho de 6 horas da tarde, ele foi retirado da cruz. Então ele foi retirado na sexta-feira. Quando foi 6 horas da tarde, ele já estava no túmulo já. Então ele já estava, passou o período da sexta-feira, passou o sábado inteiro. No outro dia, que era 6 horas da tarde, começou o domingo. Então ele ressuscita ou de madrugada ou pela manhã. A gente não sabe o horário que ele ressuscitou no domingo para cumprir aquela profecia que ele havia falado. Passaria 3 dias, ainda que não de forma integral, mas 3 dias ele estaria no seio da terra. Então as pessoas estão esperando aqui, por respeito a muitos judeus aqui, por respeito a essa forma de contar o tempo, ele está no sábado ainda. Quando está se pondo o sol, eles entendem que começou o segundo dia. Então começa aquele movimento, porque no sábado eles não poderiam trabalhar, no sábado eles não poderiam agir. Então, na verdade, aqui é no domingo, tá? Caiu o pôr do sol aqui, então começou o domingo. Então todo mundo vai trazer os seus doentes, vai trazer os endemoniados. Imagina um movimento desse de uma cidade inteira, praticamente trazendo os seus doentes, trazendo as pessoas oprimidas por demônios dentro dos seus lares para esse lugar. Quando chega aqui em Jesus, o que foi que Jesus fez? Versículo 34. E ele curou muitos doentes, porque foram muitos que foram trazidos, e expeliu muitos demônios, não permitia que falasse. A gente falou algumas razões na semana passada, porque eles sabiam quem ele era. Então eu queria que vocês entendessem que a luz brilhou nessa região. Cafarnaum foi palco de grandes milagres. Cafarnaum viu milagres que outras cidades não viram. A cidade inteira praticamente foi curada nessa região. O que foi que aconteceu com Cafarnaum mais tarde? Se tornou impertinente, parou de dar ouvido à mensagem de Jesus, e de forma coletiva Cafarnaum não se converteu. Mais à frente Jesus vai fazer uma declaração imprecatória em forma de maldição sobre essa cidade, dizendo que ela, apesar de ser elevada, porque era importante na sua época, ela seria derribada até o inferno. E é uma expressão forte, porque hoje, para a gente tentar resgatar ruínas de Cafarnaum, é uma maior dificuldade.
Os arqueólogos, quando acharam uma sinagoga, né, muito antiga em Cafarnaum, foi uma grande celebração quando eles conseguem encontrar um monumento lá em Cafarnaum, porque é muito difícil encontrar monumentos dessa cidade. A cidade foi realmente destruída, como Jesus disse. Restou pouca coisa dessa cidade. Trazendo para a nossa realidade a aplicação prática desse texto aqui, irmãos, é o cuidado que nós devemos ter para entender que receber um milagre não significa estar salvo ou ser salvo. Nesse contexto aqui, receber o milagre de Jesus significava que o reino estava chegando. Deus estava demonstrando que amava os seres humanos, mas precisa haver uma resposta dos seres humanos. Para vocês compreenderem o que eu estou dizendo, é que muitas pessoas receberam os milagres aqui, foram curados e não foram salvos. Vocês conseguem compreender isso? Eu queria que os irmãos tivessem isso em sua mente, porque nós pregamos muito e nós tentamos desenvolver muito a teologia do milagre, nós tentamos desenvolver muito a fé das pessoas, nós trazemos as pessoas para a igreja com essa mensagem. Você vê os carros de som passando, você vê as pessoas anunciando na rádio, na televisão, na internet: venha receber o seu milagre, venha mudar a sua vida, venha fazer isso e venha fazer aquilo, sem dar um ensino por trás disso aí, sem fixar as pessoas, sem acompanhar as pessoas para o crescimento espiritual. E o que tem acontecido é consequência lógica. Muitas pessoas têm entrado dentro da igreja, algumas delas recebido até bênçãos, curas, libertação, mas não avança a partir daí, fica somente aí. E aí nós estamos vendo esse monte de escândalo pipocando dentro da igreja, qualquer pessoa dizendo que é evangélico, mesmo demonstrando um padrão de vida imoral segundo os preceitos bíblicos, não é? E se afastando a comunidade de fiéis de Deus por causa disso. As pessoas não compreendem, eles acham que receber milagre é ser salvo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Receber uma profecia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Salvação é uma coisa. Os irmãos estão entendendo? Porque essa cidade inteira aqui, irmãos, praticamente a cidade inteira foi curada, foi liberta, mas essa cidade se voltou contra o Cristo. Essa cidade não passou a dar mais ouvidos ao Evangelho de Jesus. É uma tragédia, sim ou não? Mas isso acontece diariamente nos nossos dias. Isso acontece diariamente nos nossos dias. Eu queria que vocês fixassem isso na mente de vocês, porque mais lá na frente nós falamos sobre Cafarnaum, tá? Se você ver no capítulo 2 aí, você vai ver Jesus novamente realizando milagres nessa cidade. Olha que interessante. Olha do lado do capítulo 2. Depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Então ele se tornou tão conhecido nessa cidade aqui, que toda vez que as pessoas sabiam que ele estava lá, todo mundo correu para lá, somente para receber milagre. Os irmãos estão entendendo? Vamos lá, versículo 35. Tendo Jesus levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto, e ali fazer o quê? Agora eu me pergunto, se ele era o Filho de Deus, por que ele precisava orar? Se Jesus é o Filho de Deus, por que ele precisava orar? Para deixar o exemplo para nós. É didático essa forma dele de ir para o... E olha que ele, vamos dizer assim, a forma dele orar era um pouco desconfortável, porque ele se levantava de madrugada, enquanto a gente está dormindo hoje, a maior guerra para vir aqui 8 horas da manhã. Jesus, quando os discípulos acordavam, ele já estava, vamos dizer assim, no mundo. Quando as pessoas dizem assim: não, fulano já está no mundo, já está fazendo um monte de coisa. Quando os discípulos acordavam, ele já estava tirando o seu período de oração. O que é que seus irmãos acham disso? Se ele era o Filho de Deus, por que ele precisava orar? Impressionante isso, né? Porque nós temos a visão errada. Nós tentamos aplicar para Jesus a mesma política que a gente aplica para a gente, de que maior conhecimento, maior autoridade, maior os privilégios. Nós temos essa postura.
Nós, mesmo sem querer, nós somos forçados, a nossa cultura nos força a isso, não é? Olha, se alguém tem um nome importante, se alguém tem uma fama no nosso meio, se alguém é conhecido por algo que faz, quando a gente se reúne para comer, quando a igreja faz um banquete, quando a igreja faz um congresso, que tem alguma celebração, essas pessoas não sentam com a gente para comer, não, ou sentam? Senta? Esses grandes pregadores, os grandes cantores, quando eles vão participar conosco de alguma refeição, eles pegam a mesma fila que a gente pega? Sim ou não? Tem certeza? Eles pegam a mesma fila que a gente pega ou não? Para a gente é dado uma espécie de comida, mas para eles é servido em uma salinha diferente, não é assim? Né? Uma salinha diferente. Aí você me diz assim, é verdade, né? Nós temos essa cultura de quanto mais autoridade, maior o privilégio que a pessoa tem que ter. Mas nós mesmos no nosso dia a dia nós também agimos assim, você sabia disso? Até em festinha de aniversário, quando você vai, né? Tem uns que gostam de ser reconhecido, gostam de ser saudado. Isso é da natureza humana. E muitas vezes nós aplicamos a Jesus e nós não entendemos direito por que Jesus agia assim. Na verdade, irmãos, segundo a teologia de Jesus, quanto mais autoridade, maior o serviço que a pessoa deve prestar. Quanto mais conhecimento a pessoa tiver, mais servo ele deve ser. Quanto maior a pessoa for no reino de Deus, mais ele deve servir aos seus irmãos. E ele entende que, como filho de Deus, ele precisa. Não tem lógica um filho de Deus viver longe de Deus. Só na nossa cabeça cheia de pecado que o filho de Deus viveria afastado de Deus. É óbvio que a maior característica, irmãos, de um filho de Deus é o amor a Deus. Aquele que é nascido de Deus, ele ama, ele se apega às coisas espirituais. É a nossa política cheia de pecado que diz que alguém que tem uma grande autoridade diante de Deus não precisa orar. Na verdade é o contrário. Jesus, quando ele veio, e uma passagem que relata a renúncia que ele fez, diz que ele, sendo em forma de Deus, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Vocês precisam entender que a segunda pessoa da Trindade, enquanto estava na terra, não estava agindo como Deus que ele é. Ele se pôs como enviado de Deus. Ele se pôs como servo de Deus. As profecias do Antigo Testamento falavam sobre o servo perfeito. Então ele se põe na total dependência de Deus. A tentativa de fazer Jesus utilizar poder milagroso para ele mesmo, para servir-se a si mesmo, foi proposta do adversário. Enquanto Jesus não recebe nenhuma orientação do Pai, ele está lá vivendo como um ser humano dentro de uma carpintaria. Enquanto ele não recebe o sinal verde, começa o seu ministério, ele está lá servindo a sua família, vivendo no meio da sua família. Tão comum, tão simples, que ele passou 30 anos dentro da sua casa e alguns dos seus irmãos, os seus meio-irmãos, não perceberam quem era ele. Algumas pessoas, seus irmãos, achavam aquilo meio estranho, a forma dele agir. Ele, desde criança, teve um comportamento totalmente diferente, mas mesmo assim os seus irmãos não compreendiam a magnitude da pessoa que estava diante dele. Tão simples a vida que ele levava. A gente quer, irmão, sempre ser o salvador do mundo. A gente batalha e luta e investe para que o nosso nome seja conhecido, para que a gente seja grande. E tem um ditado, inclusive, que sintetiza isso, diz assim, que todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém ajuda a mãe a lavar a louça. Sim ou não? Todo mundo quer ser o grande gospel, todo mundo quer ser o grande conhecido, mas nas coisas pequenas a pessoa não move um dedo para servir, para ajudar. E isso acontece em nível doméstico, isso acontece em nível de igreja, isso acontece em todos os níveis, e Jesus não era assim. Então ele tinha por hábito
era costume dele, e a gente precisa aprender com ele, porque anda em trevas. Se você não está vendo Jesus agora, se você não pode segui-lo fisicamente agora, essa passagem para a gente hoje do século 21 significa que nós devemos imitá-lo. Seguir é uma expressão rabínica, significa imitação. Você deve ter o mesmo comportamento que ele. Então o que Jesus demonstra aqui é o seguinte, que pode ter coisas que a gente considera importante, mas a coisa mais preciosa que nós temos que exercer na nossa vida é a comunhão com Deus. Ele se põe para depender de Deus. Ele se põe debaixo de uma situação em que ele vai precisar da unção, da graça, do poder do Espírito Santo. E ele nos ensina que esta unção, que esta graça vem por meio da oração. E para que nada no seu dia atrapalhe, para que nada na sua movimentação atrapalhe essa comunhão, a melhor forma que tem é levantar-nos cedo para buscarmos a Deus. Sim ou não? Porque aqui, quem é que trabalha aqui? 7 horas já está se arrumando para ir para o trabalho. Quem é aqui? Levanta as mãos só para eu ver. Olha, se deixar o dia 8 horas, quem é que chega mais ou o colégio também, que precisa do trabalho, o colégio, cedinho. Quem estuda de manhã aqui? Levanta a mão para eu ver. Só tu, né? Quem entra 11 horas no trabalho aqui? Quem entra 11 horas no trabalho, mais cedo? Ninguém? Quem entra meio-dia no trabalho? Tem não? Você levanta 5 horas? 5 horas da manhã, né? Tu também? 5 horas da manhã. Então veja que nós ocidentais, nós temos um costume horroroso que nós precisamos quebrar. Isso nos foi imposto pela sociedade industrial. Inventaram essas lâmpadas que de um certo aspecto tem o objetivo de estender mais o nosso dia. Porque quando não tinha essas lâmpadas, as fábricas funcionavam até o momento em que a luz do sol ia. Depois daquele momento não tinha como mais trabalhar. Então quando inventaram essas lâmpadas, eles tornaram os seres humanos escravos. E alguns trabalham até 7, outros até 8, outros até 9. E nós estendemos o nosso dia. Então praticamente o nosso dia é de 6 da manhã até meia-noite. Então aquele pedacinho de sono que resta a gente já está acabado. A gente não consegue fazer muita coisa nisso não. Por isso que nós não conseguimos mais levantar de madrugada. Por isso que a gente já não consegue mais levantar cedo para orar, por causa desse costume que nos foi imposto. E agora inventaram a internet, né? Que agora está acabando mesmo de arrasar com a vida das pessoas. Porque aí a pessoa vai, né, clica no YouTube, vai lá no Facebook, né, e conversa daqui, conversa dali. Quando vai ver, já é 3 horas da manhã. O indivíduo que vai dormir 2 horas, 3 horas da manhã, no outro dia tem que levantar 8 ou 7, ele vai dar conta de, em algum momento daquela noite, fazer pelo menos uma oração, irmãos? Você acha que ele vai dar conta? Por isso que a vida espiritual da igreja está acabada, está arrasada, por causa desse exemplo que nós não seguimos. Olha, irmão, Jesus desenvolvia o hábito da oração pela madrugada, para que isso não atrapalhasse o seu ministério. Ele já começava o seu dia inteiro de cura. Mas eu queria que vocês entendessem que Jesus orava em todos os momentos, em todas as ocasiões. Ele tinha esse momento separado, mas em todo momento ele estava com a sua mente. É isso que significa amar a Deus de todo coração, que é a parte interior do ser humano. Aí ele começa a exemplificar de toda a tua alma, que nós entendemos como a área responsável pelos sentimentos, né? O homem interior que se revela através das emoções, de todo o teu entendimento. A mente da pessoa está conectada com Deus 24 horas e de todas as suas forças. Então é mais ou menos isso que Jesus veio demonstrar. Então esse exemplo nós precisamos voltar. Se muitas pessoas no dia de ontem tivessem ido para a cama 10 horas da noite, quando fosse 6 horas da manhã, eu tenho certeza, 5 ou 6 horas da manhã, automaticamente o seu organismo iria se despertar.
O organismo do ser humano não consegue passar esse tempo. Se ele tem um sono regular, ele não consegue passar esse tempo todo, né? Em sono, né? Hipnotizado, vamos dizer assim. Se ele dormir 10 horas, pode fazer essa experiência. Se você dormir 10 horas, algumas pessoas vão acordar até 3 horas da manhã, sirigai, querendo fazer alguma coisa. Aí nessa hora você dobra seu joelho e vai orar. Automaticamente o seu organismo estanca. Se você nunca teve essa experiência, pode fazer. Então, se você quer se dedicar às coisas de Deus, é melhor a gente começar a mudar os nossos hábitos aí. Tem alguma coisa errada. Ficar até tarde assistindo televisão, assistindo filme, ou vendo, ou clicando em internet e deixando a vida espiritual se acabar de lado, é um perigo muito grande. Nós precisamos retomar este hábito que Jesus nos ensinou. E aí, quando nós precisarmos tomar uma decisão extremamente importante, quando nós acharmos que nós precisamos de uma direção de Deus específica para a nossa vida, Jesus também tem o remédio. Em vez de você se levantar de madrugada para orar, você passa a noite inteira em oração, que ninguém atrapalha. Está entendendo? Olha só como é algo extremamente benéfico espiritualmente e algo prático. Chama outra pessoa do seu lado, uma pessoa que gosta de ficar conversando com você o tempo todo, e fala assim: olha, nós vamos fazer um propósito de oração. Como é que é? Nós vamos começar a orar às 10 horas da noite e a gente vai terminar às 6 da manhã. Tu vai ver que essa pessoa não vai dar muita trela, não. Ele vai vazar, ele vai correr, não vai dar muita conversa para você, não. Tá entendendo? Então você vai ficar sozinho, só você e Deus. E é onde o ser humano se encontra, sozinho. Nesses momentos é que o ser humano realmente fala com Deus de verdade. Eu vou falar uma coisa para vocês: são poucas as orações verdadeiras que nós fazemos no culto público. São poucas as orações verdadeiras que nós fazemos no culto. Não se escandalize, não me mate, mas essas orações que a gente faz em culto público, irmãos, são poucas as que saem do coração realmente. Sim ou não? Se nós pararmos para pensar, nós inclusive oramos muito parecido. Em público nós oramos muito parecido. Nós já temos as palavras. Nós conduzimos uma certa liturgia. Sozinho, a pessoa de madrugada, às vezes na escuridão, só ele Deus, aí é que ele faz uma oração verdadeira, refletindo sobre os erros, refletindo sobre as iniquidades, vendo aquilo que nós precisamos melhorar. O que está acontecendo conosco, irmãos, é que nós estamos tão frenéticos, nós estamos tão agitados, tão ávidos de conhecimento, de informação, de ver a coisa se movimentando na nossa frente, que muitas vezes a gente para ficar olhando desenho. Você já viu essa situação? Que você fica olhando desenho, aquelas figurinhas se movimentando, nós estamos tão desejosos de ver algo na nossa frente se movimentando, que muitas vezes eu fico olhando desenhos animados assim passando na nossa frente. Olha que coisa esquisita, né? Seres maduros, né? Pais de família, ou pessoas que já estão, que se acham no direito, já estão maduros para assumir um relacionamento, muitas vezes assistindo desenhos. Olha, o desejo que nós temos de ver algo se movimentando na nossa frente. Nós não aguentamos mais parar para refletir, para meditar. Está entendendo? E esses vídeos sendo colocados na internet, ele tem esse objetivo de pelo menos ajudar essas pessoas. Porque tem pessoas que não param mais para refletir nisso aqui não. E a gente tem exatamente esse objetivo, de tentar resgatar a mente dessas pessoas, trazer essas pessoas para o mundo real. Bom, porque aqueles conceitos expostos em novelas não são reais, os conceitos expostos em filmes, a maioria deles não são reais, os conceitos expostos em desenho não são reais. A vida real é diferente. A vida real, ela é mais cruel, ela é mais dura, mas ela é verdadeira e precisa ser vivida assim, com intensidade da busca de Deus. Bom, outra coisa que eu queria que vocês trouxessem para a sua vida, e nós devemos fazer aplicação para o nosso coração, é que Jesus está tendo sucesso aqui. Sim ou não? A cidade inteira recorrendo aos pés de Jesus, recorrendo à sua ajuda, pedindo a sua ajuda. Isso é sucesso ou não? Se eu chegasse numa cidade e as pessoas dissessem: o Carlos está lá,
e a cidade inteira se reunisse no lugar onde eu estou, onde eu estiver, eu acredito que isso seria o que a gente hoje chama de sucesso, né? De fama, de ser conhecido, de ser reconhecido pelas massas, que esse é o objetivo do sucesso. Quando Jesus está no auge do seu ministério, ele começa a tomar decisões que a gente acha assim, que a gente às vezes acha até normal, que nós temos um conceito do que é ser ideal, mas é totalmente diferente do que a gente tomaria. Se isolar. No auge do sucesso, a pessoa vai e se isola. Quem já viu algum pregador famoso fazer isso? Quem já viu alguém reconhecido no nosso meio fazer isso? Se isolar, simplesmente para orar, para buscar comunhão com Deus. Olha, irmãos, eu queria que vocês vão ser famosos aí, eu sei que vocês gostam de ouvir essas coisas, mas eu queria que vocês compreendessem o seguinte, que até nós sermos reconhecidos, até a fama chegar, até o sucesso chegar, nós estamos trabalhando para isso. Quando a fama chega, quando o sucesso chega, o reconhecimento chega, ele passa a nos manipular. Nós passamos a ser manipulados por ele. Nós passamos a ser guiados por ele. Só que Jesus, ele nos dá a entender que o ser humano não pode fazer isso. Ele tem compromissos espirituais altamente elevados e que nenhum desses empecilhos pode atrapalhar a sua vida. Há muitos de nós que quando começa a ser reconhecido, para de orar, que quando começa a ser as pessoas já começam a ter uma certa reverência, começa a gostar da pessoa, ele para com seus princípios tão simples, quer dobrar o seu joelho, quer ler mais a Bíblia, e agora ele se encarrega, se coloca, sobrecarrega, se coloca sobre si uma agenda lotada, que não tem espaço mais para oração, não tem espaço mais para a comunhão com Deus. Se vocês queriam ver uma pessoa que poderia ter a agenda lotada de manhã, de tarde e de noite, disso de 1º de janeiro a 31 de dezembro, essa pessoa seria Jesus. Em qualquer lugar onde ele chegasse, ele teria esse reconhecimento. Mas sabe o que ele fazia? Quando juntava gente, ele corria para os montes para orar, porque isso não pode impedir a nossa comunhão com Deus. Isso acontece, irmãos, grupos musicais que começam tocando na igreja, né? Só a misericórdia de Jesus Cristo para ter dó daquele grupo. Começa todo mundo aprendendo, começa todo mundo ali fazendo as coisas na fé mesmo, que muitas vezes é desafinado, muitas vezes mas vai crescendo, vai evoluindo. Mas daqui a pouco, irmãos, eles já têm tempo para ensaiar, tem tempo para cumprir a agenda, mas ninguém mais tem tempo para orar. E aí começa o comercial em cima, começa o financeiro em cima, a ganância em cima. Eu tenho certeza que nós agiríamos diferente aqui de Jesus Cristo. Olha, quando o pregador começa a ser famoso, ele cria uma espécie de cadeira cativa. Nós temos um monte de congresso no Brasil que já são chamadas cadeiras cativas. Aquele pregador faz de tudo para estar lá. Ele gosta daquela região, ele gosta daquele movimento, daquela aglomeração de pessoas. Uns até pagam. Isso é um escândalo dentro do reino de Deus. As pessoas pagam para pregar, simplesmente para ter um nome conhecido. Isso é um escândalo, irmãos. Isso é uma distorção da visão espiritual, da visão de reino, né? Algo aconteceu no coração da pessoa, a pessoa em algum momento ele não está compreendendo o que significa servir o reino de Deus. Então, se fosse eu, se fossem os irmãos, eu conheço a natureza humana, porque eu sou pecador, e eu tenho certeza que os irmãos vão concordar comigo, eu permaneceria nessa cidade. Eu abria logo uma igrejinha nessa cidade, irmãos.
Eu tenho certeza, se eu conseguisse 15 pessoas que me seguissem, eu já abriria uma igreja. Sim ou não? Nós temos visto isso diariamente, irmãos. Nós temos visto isso diariamente. As pessoas conseguem a simpatia de mais 10 e já abrem um ministério. E já abrem uma igreja. Se o objetivo dessa pessoa é servir o reino de Deus, deve abrir mesmo. Mas quando o objetivo da pessoa é tentar sobreviver, irmãos, é arrumar 10 dizimistas e tentar sobreviver nas costas desse dizimista, a pessoa não compreendeu o que significa o reino de Deus. Isso acontece muito e isso traz muito escândalo. A Bíblia diz assim: por causa do procedimento errado dessas pessoas, vão blasfemar do caminho, que era como se conhecia o cristianismo na época de Pedro. Não era cristianismo, era o caminho. As pessoas vão blasfemar do caminho. Ou seja, esse tipo de atitude revela avareza no coração daqueles que se dizem filhos de Deus, a falta de libertação da ganância, e isso tem acabado com muitas pessoas. Isso tem destruído ministérios, e aí as pessoas abrem, às vezes, sem base teológica, sem nenhum objetivo espiritual, simplesmente para abrir e cativar 10 pessoas. Tem pessoas que morrem, né, se perder a reverência de 15 pessoas. Jesus tinha uma cidade inteira e ele não está nem aí para isso. Ele cumpre com a missão que o Pai enviou. E daqui a pouco vocês vão ver dizendo assim: não, nós não vamos ficar nessa cidade não. Eu vou ler para a gente encerrar. Diz assim: procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Todo mundo vinha para ele: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Todo mundo perguntando para Pedro. Ele foi agoniado lá com os outros buscar Jesus. Jesus, porém, disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, porque para isso é que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo demônios. Aí demonstra um aspecto do ministério de Jesus, que inicialmente ele ia nas sinagogas, onde ele tinha oportunidade, ele falava. Mais à frente ele vai ser expulso da sinagoga. Ele não vai mais falar, né? As pessoas não vão dar mais o culto para ele, essa expressão que nós utilizamos hoje. E aí que ele parte para o monte, e aí que ele parte para a beira de lago, daí que ele parte para as montanhas, daí que ele parte para a praça, daí que ele passa para a área geral do templo. Quando as pessoas tiram a sinagoga, há a oportunidade dele falar. Olha, irmãos, agora eu queria também trazer uma aplicação, porque Jesus foi nessas cidades, de aldeias, que nessa região eram povoados pequenos, irmãos, que não poderiam oferecer nada para Jesus. Hoje todo mundo quer estar na área urbana e ser conhecido nas grandes capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, né, Brasília, onde tem grandes templos. As pessoas querem ser conhecidas. Jesus ia para aldeias. Jesus ia para lugares que aparentemente ninguém daria valor. Um pregador hoje, você dizer assim: fulano, venha pregar aqui na minha igreja. Aonde é que é? É aqui num povoado aqui, perto aqui de Lusiânia, né? Povoado aqui de Lusiânia. Irmãos, aí tem quantos irmãos aí? Tem uns 10. Mas nos diz que está cheio, chega a 12. Pronto, vem aqui pregar. A pessoa que tem um ministério, irmãos, que diz que tem um ministério, ele não vai para esses lugares não. Jesus não estava nem aí para isso, irmão. Onde houvesse um ser humano necessitado, onde houvesse um ser humano que precisasse de ajuda dele, ele estava lá. Então ele escolhe essa região. Por isso que o ministério de Jesus inicialmente ele começa com pessoas de poucas posses, porque ele não vai ir atrás das pessoas por causa do dinheiro que as pessoas têm. Ele vai por causa da doença, da enfermidade, da opressão. Eu quero que vocês leiam em casa que Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E quando ele fala isso, ele retoma um ensinamento do seu pai lá no Antigo Testamento, capítulo 34 do livro de Ezequiel. Depois vocês vão ler esse capítulo em casa e vocês vão ver o que Jesus está dizendo. Olha, eu sou contra vocês, pastores de Israel, que vocês só querem a ovelha gorda, vocês só ficam comendo a lã das ovelhas, vocês devoram a carne das ovelhas, mas a doente, a que está acabada, a que está ferida, vocês não vão atrás. Eu mesmo, diz o Senhor, eu mesmo vou resgatar as minhas ovelhas. Eu vou atrás delas, eu vou buscar elas, tá? Eu vou
julgar vocês, e eu mesmo vou atrás das minhas ovelhas e vou curar as minhas ovelhas. Essas profecias se cumprem de forma plena quando Jesus Cristo chega e vai para uma região de pessoas doentes, de pessoas pobres, das suas ovelhas, de juntar ovelhas. Até aí os irmãos estão compreendendo? Dá para a gente trazer uma aplicação prática para os nossos dias, para os nossos ministérios? Eu queria que você observasse essas expressões que são extremamente substanciais e que nos ensinam como Jesus era, porque nós precisamos ser como Ele é também. Amém? Deus abençoe os irmãos. Na semana que vem eu prometo para os irmãos que a gente termina o capítulo 1 e a gente entra no capítulo 2. Amém? Deus abençoe.